Quando uma pessoa morre e parte para a paz eterna, muitos optam por enterrar seus entes queridos. Cada um de nós, em algum momento, pensa no que acontece ao corpo do falecido, quanto tempo dura, que mudanças ocorrem ao longo de 10 anos, que transformações físicas e espirituais ocorrem. Contarei em detalhe todos estes momentos interessantes e convido-vos a subscreverem o meu canal e a gostarem. A morte é uma realidade inevitável para cada um de nós. Despedir-se de um ente querido na sua última viagem é um ritual importante e profundo que varia de acordo com a cultura e a religião. A primeira coisa a fazer é preparar o corpo para o enterro. Isto inclui lavar-se, vestir-se com roupas especiais e, em algumas tradições, aplicar substâncias aromáticas. No mundo moderno, esta preparação é realizada por serviços especializados. Esta etapa da despedida ajuda tanto o falecido como os vivos a aceitar a perda e a manifestar respeito. Após a realização de todos os rituais necessários, o corpo é geralmente enterrado. Na maioria das vezes é utilizado um caixão que pode ser feito de diferentes materiais, desde madeira a opções mais duráveis e duradouras com elementos metálicos. Para muitas religiões, o enterro adequado é considerado sagrado e visa garantir a paz e o bem-estar da alma na vida após a morte. A transição para outro mundo é inevitável para todos. Mas durante quanto tempo pode um corpo ser preservado num caixão? A preservação de um corpo no caixão depende de muitos fatores. As condições de enterramento, o material de que é feito o caixão e as condições meteorológicas no local desempenham um papel importante. Em circunstâncias ideais, quando o corpo é colocado num caixão de qualidade e enterrado a uma profundidade suficiente, pode ser preservado durante 5 a 10 anos. No entanto, com o passar do tempo, os processos de decomposição tornam-se mais perceptíveis. É impossível determinar exatamente durante quanto tempo o corpo permanecerá preservado, mas a experiência prática mostra que as mudanças mais intensas ocorrem nos primeiros anos após o enterramento. Normalmente, após 1 ou 2 anos, apenas permanecem áreas individuais de tecido mole, enquanto a pele e os órgãos internos começam a deteriorar-se. E o que acontece ao corpo depois de 10 anos no caixão? Ao longo dos 10 anos seguintes, o corpo continua a decompor-se gradualmente, passando por diferentes fases. Diversas alterações associadas ao processo de decomposição ocorrem anualmente, o que as começar. Durante o primeiro ano após a morte, a destruição dos tecidos ocorre de forma mais intensa. Os tecidos moles começam a desintegrar-se sob a influência de micro-organismos que vivem no organismo. Inicia-se o processo de autólise, no qual certas enzimas e bactérias destroem as células do organismo. Como resultado, são produzidos gases em decomposição, provocando o odor característico. No final do segundo ano, a maior parte dos tecidos moles já se decompôs. O organismo perde a maior parte da sua massa e começa a secar. Muitos órgãos internos desaparecem gradualmente sob a influência destes processos. Os órgãos perdem as suas características de identificação e tornam-se algo indefinido, à medida que as bactérias putrefativas continuam a sua atividade, criando um ambiente saturado no interior do caixão. No terceiro ano, os processos de decomposição aprofundam-se consideravelmente. Aproximadamente 90% do corpo pode ser destruído. Apenas restam pequenas áreas de pele. As roupas são preservadas apenas se não estiverem completamente desintegradas. Nesta altura, a maioria dos dentes está preservada, mas muitos ossos começam a decompor-se, sob a influência do solo. Do 4º ao 5º ano, o processo de decomposição completa continua e no final do 5º ano, a transformação do corpo em pó ocorre muito mais rapidamente. Se o caixão não estiver bem fechado e exposto ao meio exterior, a decomposição ocorre mais rapidamente. Nesta fase, os membros enfraquecem e as articulações começam a deteriorar-se. Por volta do 6º ou 7º ano, resta muito pouco do corpo. Se o material do caixão for de alta qualidade, isso abranda o processo de decomposição, preservando apenas os ossos e os dentes. Durante este período, as bactérias putrefativas destroem os tecidos remanescentes e, com o tempo, até as estruturas resistentes desaparecem. Aos 8 e 9 anos, os restos dos músculos e da pele desaparecem gradualmente, razão pela qual o corpo deixa de ser preservado. Os dentes e os ossos individuais ainda podem permanecer, mas tornam-se frágeis. Com o passar dos anos, o corpo transforma-se completamente num esqueleto, que permanece dentro do caixão. Ao 10º ano após o enterro, já não há qualquer vestígio de um corpo completo no caixão. Durante este período, decompõe-se completamente, resultando em ossos e cabelo. Os pelos são preservados durante mais tempo,
pois são menos suscetíveis à decomposição do que outras partes do corpo. Os ossos podem permanecer durante muito mais tempo, o que depende da influência de fatores externos, podem permanecer intactos ou ser destruídos sob a influência do ambiente. O processo de decomposição é uma parte natural do ciclo da vida. É de notar que a decomposição final ocorre no intervalo de 10 a 15 anos. Apenas o esqueleto, os dentes, o cabelo e os ossos permanecem no caixão. Sob a influência das constantes flutuações de umidade e temperatura, os ossos tornam-se frágeis e podem deslocar-se para diferentes posições. A decomposição do corpo não é apenas um processo físico, mas também espiritual, refletindo o ciclo natural da vida e da morte. Uma das perguntas mais intrigantes é: o que acontece se abrir um caixão 10 anos após o enterro? A resposta a esta questão pode ser científica e filosófica, pois abrange não só os aspectos físicos da decomposição, mas também reflexões profundas sobre a vida, a morte e a vida após a morte. No entanto, surge uma contrapergunta. Por que abrir um caixão sem um bom motivo? Não deveria ser feito apenas no caso de exumação obrigatória de restos mortais? Se falarmos sobre o que pode ser visto exatamente após 10 anos, então apenas o esqueleto do corpo permanecerá. Durante o processo de decomposição, os tecidos do organismo são destruídos por bactérias e fungos, restando apenas um esqueleto com restos calcificados. Deve ter-se em conta que, sob certas condições, como um ambiente especial para o enterramento, o uso de embalagens especiais ou conservantes, o corpo pode ser preservado em condições muito melhores. É possível que o falecido não se decomponha no caixão? Nas diferentes culturas existem lendas sobre a incorruptibilidade dos corpos de santos ou de personalidades notáveis. Tais corpos mantêm a sua integridade mesmo após muitas décadas e por vezes séculos. Na tradição católica, os casos de preservação de corpos de santos canonizados não são incomuns e são percebidos como um sinal da sua santidade. É difícil explicar tais fenômenos cientificamente, e na maioria das vezes os cientistas associam isto a condições únicas de enterramento ou a fatores climáticos. Embora a preservação dos corpos levante muitas questões, a ciência ainda não consegue dar respostas definitivas. Um dos exemplos modernos é a mumificação, que permite que o corpo seja preservado durante muito tempo, mas tal caso é uma exceção à regra. Na maioria dos casos, ao fim de 10 anos, os restos mortais passam a fazer parte do ecossistema, evoluindo para novas formas de vida. A compreensão científica ajuda a avaliar a condição física do corpo, mas este é apenas um lado da história. Isso apresenta uma perspectiva esotérica e religiosa permite-nos aprofundar reflexões sobre vida e morte e como se ligam. Só cada um de nós pode compreender este processo através do prisma da sua própria experiência e compreensão. Afinal, a compreensão de tais fenómenos é única para cada pessoa, e é isso que dá sentido à nossa existência. O acompanhamento musical ajuda a mergulhar na atmosfera e a sentir toda a profundidade destas reflexões.